Você já sentiu que a sua felicidade ou o seu sucesso pode ser uma traição para os seus pais? Tendo homens e mulheres que são brilhantes no consultório e eles sentem que estão pagando uma dívida que nem ao menos imaginavam. Existe uma cultura cravada na estrutura familiar que os filhos não receberam a vida de forma gratuita. Eles receberam a vida e precisam pagar juros para que eles continuem existindo. Isso porque são aqueles pais que, de forma velada ou explícita, exigem que os filhos parem de cuidar da sua própria vida para cuidar deles. Isso dando estrutura emocional e financeira, muitas vezes. Você sente que para ser um bom filho, você precisa carregar essa carga das frustrações dos seus pais? Você entender isso de uma forma mais lúdica, eu vou contar a história de alguém que vou chamar de Mariana. A Mariana chegou até mim com 38 anos, exausta. Ela era uma profissional muito talentosa, mas sabotava todas as suas promoções que apareciam como oportunidade na sua vida. Amor, nenhum relacionamento engatava. Investigando o inconsciente dela, descobrimos um certo padrão. Toda vez que a Mariana recebia uma proposta profissional, ou até mesmo conseguia avançar em seu relacionamento, a mãe ligava desesperada, porque estava doente ou simplesmente porque estava se sentindo muito só e ninguém ligava para ela. E neste momento, Mariana saía correndo, paralisava toda a sua vida para atender a sua mãe. Ela era movida por uma culpa tão intensa que fazia com que ela cancelasse viagens, cancelasse compromissos e simplesmente diria não para tudo o que estava acontecendo para voltar, porque o mais importante era lidar com as frustrações de sua mãe. Então, o que acontecia na mente da Mariana para que ela pudesse tomar essa atitude e decidir? Até porque, olhando para uma balança, é um jogo com duas coisas muito importantes e ela tomava uma decisão culturalmente correta, cuidar da sua mãe. O fato é que não é ruim cuidar da sua mãe, cuidar dos pais. Porém, quando há um padrão onde você se torna escravo desse sentimento, desse desejo, e todo o cuidar é movido por uma culpa, não movido por um desejo sincero de zelo e cuidado, existe algo que precisa ser olhado com mais zelo. Freud nos diz que existe uma instância psíquica chamada superego, que foi desenvolvido na mente da Mariana. Ela buscar a felicidade sem a presença ou sem a aprovação dos pais é um crime. Ela só deve servir os pais. Os pais é que devem ser felizes. Ela não pode, ela não precisa ter esse alvará da sua própria felicidade. Os pais acabam sustentando os seus sonhos e buscam realizar na vida dos filhos, ou seja, aqueles sonhos que eles não foram capazes de realizar, projetam nos filhos com que eles precisam realizar aquele sonho. O pai ou a mãe que não foi, de certa forma, um profissional que desejava, um advogado, um médico, e projeta esse desejo ambicioso para os filhos, ou seja, os filhos não têm autonomia de decidir a sua própria profissão. Se a gente olhar para a estrutura da continuidade das gerações, isso leva para um movimento oposto, porque estamos preparando as gerações diante dos pais que vêm para os filhos e dos filhos para os seus filhos. Quando há esse rompimento, uma exigência que os pais trazem para os filhos de cuidarem dos pais, esse movimento fica oposto. Em vez de os filhos criarem os seus filhos,
eles voltam para os pais. Isso é, de fato, o sepultamento da sua própria história. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. A vida é um presente gratuito. Você não tem que pagar essa dívida por ter vindo ao mundo. Zelo e respeito e honra aos seus pais, sim, mas que não seja movido por uma culpa, por uma dívida impagável. O amparo e o cuidado da velhice dos nossos pais precisam ser olhados como um fruto de um desejo sincero e saudável de cuidado, de afeto. Claro, construindo uns limites reais, onde a minha vida precisa continuar para continuar a minha própria geração e a geração seguinte, e dando suporte nos limites para os meus pais. Se desvincular dessa culpa não é egoísmo, é maturidade emocional. A vida lhe foi dada para você andar para frente, não para voltar. Olhando para a sua vida hoje, aplique um filtro. O que eu estou realmente conseguindo colocar em prática, onde não há limitação, e o que talvez eu esteja com dificuldade de ir para frente, porque há alguma restrição herdada pelos meus pais. Lembre-se que nem sempre isso está explícito, mas se tiver velado, que nessa reflexão você consiga enxergar.